Fala galera, professor Rafael de Filosofia, e no vídeo de hoje a gente vai ver aí sobre o surgimento do cristianismo, que a gente estava vendo sobre as filosofias helenísticas, né? E a gente viu que elas foram influentes em Roma, né? Principalmente o estoicismo foi muito influente em Roma, durante o Império Romano. E também no Império Romano vai nascer uma nova religião chamada de cristianismo, né? Vocês, todo mundo acho que conhece muito bem, né? Nossa sociedade é cristã. E, como essa religião, a gente vai ver como essa religião teve um impacto na história do pensamento, um impacto muito grande na história do pensamento. E para entrar aí na filosofia medieval, é fundamental entender essas transições ocorridas com o surgimento do cristianismo. Então coloquei aqui algumas delas, né? Com certeza tem mais, né? Eu coloquei aqui algumas que eu julguei que foram aí as mais importantes. Então vamos lá. Com o surgimento do cristianismo, o politeísmo foi substituído pelo monoteísmo, né? Os gregos e os romanos eram todos politeístas. Com essa nova religião que vai dominar aí o Império Romano, né? O imperador, primeiro o imperador Constantino vai compilar aí os textos e dar origem à Bíblia no século IV depois de Cristo, e depois o imperador Teodósio vai fazer com que o cristianismo seja a religião oficial do Império Romano, né? Então, quando eu digo sobre esse surgimento do cristianismo, estou dizendo já nesse século IV depois de Cristo, né, que é quando vai ganhar mais importância, né, em Roma e por toda a filosofia medieval, enfim, ainda hoje é muito importante na história do pensamento. Então, o politeísmo foi substituído pelo monoteísmo, foi colocada e inserida a noção de criacionismo a partir do nada. Né? Deus criou o mundo do nada. Isso para os gregos era inconcebível. Né? Vamos lembrar do Parmênides. Né? O não ser não pode ser e o ser não pode não ser. Né? Aquela ideia de não pode vir o ser do nada. O não ser não pode gerar o ser. Aqui sim, aqui ó, Deus criou do nada, certo? Foi colocada essa noção aí de criacionismo a partir do nada. A lei moral. Lei moral, como os homens devem agir aí segundo os costumes, passou a ser interpretada de acordo com a vontade de Deus. O homem deve agir de acordo com a vontade de Deus, e foi a desobediência do homem com relação à vontade de Deus que causou a sua queda do paraíso. Novos valores foram introduzidos com o cristianismo. Né? O mais importante aí, o valor da humildade. Né? Esse valor nunca foi algo a ser alcançado pelas sociedades antigas. Né? Antes você se preocupava em ser um bom guerreiro ou ser alguém virtuoso, e agora vem o cristianismo e diz aí que os humildes herdarão o reino do céu. E a questão do valor da humildade passa a ser importante para a sociedade. Beleza? Perspectiva linear da história. Isso surge também com o cristianismo. É linear porque, para os gregos, eles tinham uma concepção cíclica da história. Né? As coisas aconteciam, né? Você tinha um crescimento, uma estagnação, uma queda, depois voltava, né? O outro império crescia, estagnava, caía e vinha outro império, e a história era cíclica. O cristianismo introduziu aí uma visão linear da história. Né? Não é cíclica, ela caminha em linha reta e o final é o apocalipse, certo? O final é a vitória aí de Deus. Bom, a razão lógica introduzida na Grécia também foi substituída pela fé teológica, certo? A Idade Média, que é o período que a gente vai ver, ela é marcada pela fé, certo? Enquanto os gregos buscavam encontrar a verdade pela lógica, pela razão, na Idade Média você pressupunha que a verdade já foi encontrada, e a verdade é Deus. E a razão, ela vai servir apenas para justificar essa verdade, para justificar.
essa fé para justificar Deus, certo? Então a fé passa a se sobrepor à razão, como o cristianismo. E aí também foi introduzido um novo conceito de amor, o amor ágape. E para chegar nele melhor, eu vou falar um pouquinho mais de como o amor foi visto ao longo do pensamento. Então, vamos lá, falar sobre o amor, né, na história do pensamento. A primeira, vamos começar com um livro do Platão chamado Banquete. Eu peguei ele aqui para vocês verem que é curtinho. Quem sabe vocês se animam a ler. Ó. Essa coleção do LPM, né, Pockets, livros de bolso, ó. Platão Banquete, pequenininho, cara. E o Platão escreve fácil pra caramba, que ele escreve por meio de diálogos, como a gente já viu, né? E ele vai falar sobre o amor. Nesse livro, O Banquete, a ideia dele é que tá todo mundo sentado em um banquete e o tema da conversa é amor. E a pergunta é o que é o amor? E o pessoal tenta definir o amor, tal, tal, tal. Cada personagem dá uma contribuição. E aí Sócrates, que é o personagem principal dos livros do Platão, vai e dá o argumento do qual o Platão concorda, né? O que o Platão julga o melhor argumento. E nesse banquete, eu vou começar falando do Aristófanes, porque é uma noção de amor que é bem comum até hoje. Só que ó, o Aristófanes, ele era aquele comediante que tirava sarro do Sócrates. Vocês devem lembrar da aula de Sócrates, né? Que era no período presencial ainda. O cara que tirava sarro do Sócrates e tal. O Platão não gostava do cara. Então, geralmente, quando o Aristófanes está em um diálogo platônico, Platão coloca ele para colocar um pensamento ruim. Um pensamento que o Platão acha zoado, ele bota na boca do Aristófanes em seus livros. Né? E esse pensamento do Aristófanes, né, foi tomado como um bom pensamento, né, ao longo da história do pensamento, por pessoas que não sabiam que o Platão colocava um argumento que ele entendia como ruim na boca desse cara. E o Aristófanes ele vai falar, nesse banquete, no livro do Platão, do mito do andrógeno. Ele vai dizer que os homens, os seres humanos, eles eram andrógenos, eles se bastavam por si só. Todos tinham 4 braços e 4 pernas, era uma criatura perfeita. Né? E eles se bastavam por si só e eles se sentiam como deuses. E certo dia eles queriam escalar lá o Olimpo para se juntar aos deuses. Como punição, Zeus lança um raio e parte todos os andrógenos no meio, né, e eles caem na terra separados. Né, e separados já não bastavam por si só e ficavam em busca da sua outra metade, a sua alma gêmea, né, a tampa da tua panela, para procurar a sua metade que foi partida por Zeus e, enfim, pelo amor se bastar a si mesmo. Né? E essa ideia de amor, até hoje muita gente fala isso, né? Minha alma gêmea, a tampa da minha panela, minha metade da laranja, enfim, uma série de adjetivos aí, que vem dessa ideia que está no livro Banquete do Platão, na boca do Aristófanes. Mas Platão achava esse argumento ruim, né? Por ter posto na boca do Aristófanes, que era um cara que ele não gostava, que tirava a sarro do seu mestre. E aí nesse banquete vem o Sócrates lá, e ele vai definir o que para ele é amor. E o Sócrates vai dizer que amor é eros. É a palavra grega que significa desejo. A gente pode traduzir por desejo, certo? E o eros, esse desejo, ele pressupõe falta. Né? Você nunca deseja aquilo que você tem. Você só deseja o que você não tem. Né? Não faz sentido desejar o que tem. Né? Você deseja, então, você está em falta e você quer algo que você ainda não tem. E aí você consegue, você vai desejar outra coisa. Né? Desejo pressupõe falta. Então, o Sócrates vai dizer que o amor é o eros, é esse desejo que está sempre insatisfeito, querendo se concretizar. E aí muita gente, quando ouve isso, acha que está falando de um desejo carnal, enfim. Mas o Sócrates ele separa 2 tipos de amor. O amor do corpo e o amor da alma. Né? Então não é só esse desejo carnal, também é esse amor da alma que o Sócrates fala no livro Banquete. E o Sócrates vai dizer que o Eros é como o filósofo.
né? Vocês vão lembrar que para o Sócrates ele dizia: só sei que nada sei, né? Ele estava em busca do saber, em busca do conhecimento. Ou seja, o filósofo é o que deseja o conhecimento, o que reconhece que não tem, que está em falta, e que busca o conhecimento. E o Eros também é um desejo, mas é um desejo do bom, é um desejo do belo, da ideia de bem, de bom, de belo. Né? A gente reconhece essa falta e tem desejo em alcançar o bom e o belo. Né? Esse é o amor eros que Platão coloca na boca do Sócrates no livro. E eu deixei aqui nessa nuvem aqui, né, que eu fiz, algumas características que foram atribuídas ao amor nesse livro. Né? O amor como pobre, né? Pobre porque não tem aquilo que quer, né? Pobre é descalço, né? Tá sem o seu sapato, tá sem, porque deseja falta, né? Então, desabrigado, mas que é corajoso, que é caçador, que vai atrás e que é ardiloso. E essas características do amor são as mesmas características do mestre do Platão, Sócrates. Então dá para ver aí a ideia de amor do Platão como está muito ligada à ideia do seu próprio mestre, né? Sócrates. Sócrates vivia lá na Ágora, vivia andando por Atenas, uma roupa meio maltrapilha, né? Enfim, mas que era corajoso em busca do conhecimento, né? Conversava com todo mundo, debatia, dialogava, e essas características que ele coloca no amor são também as características de Sócrates. E uma interpretação que eu achei legal pra caramba desse livro é que no final do banquete, o pessoal já comeu, bebeu pra caramba, todo mundo dorme no final, menos Sócrates, né? Aí dá a ideia de que o Sócrates que está lá conversando é a ideia, né? Porque o seu mestre já morreu, já não está mais em corpo físico, então o corpo dele não é afetado pela bebida ou pela comida, ele não é o único que não dorme no livro. Mas enfim, vale a pena vocês lerem esse livro, vocês vão gostar, é pequenininho. Então vamos lá. Então esse é o tipo de amor do Platão, Eros, do Platão, mas que ele coloca na boca do personagem Sócrates. O Aristóteles vai introduzir uma outra maneira de ver o amor, que é a filia. Filia a gente pode traduzir por alegria, que seria esse amor, mas não esse amor na falta, esse que deseja, mas não tem. É o amor na alegria da presença. Né? É você estar com a pessoa ali na presença e se alegrar estando com ela. Essa é a noção de amor para o Aristóteles. A gente viu que os estoicos eram contra o amor. Né? O amor perturba o espírito. Os estoicos se importam com a ataraxia e você ficar bem, né? Você ficar de boa, com paz de espírito. Eles vão dizer, ó, as pessoas elas morrem diariamente. No caso, não só a morte física, mas morrer de que a gente muda diariamente e o professor de ontem pode não ser mais o professor de hoje. Aí você se apaixona por João de ontem e João não é o mesmo João hoje e amanhã. E a pessoa por quem você se apaixonou morreu, não existe mais, agora ele mudou. E aí você vai sofrer, vai perturbar o seu espírito porque a pessoa mudou, a pessoa por quem você se apaixonou. Então os históricos eram contra o amor. A gente deve controlar as paixões, como a gente já viu. Com o cristianismo isso muda. Com o cristianismo, você morre e você tem a vida eterna. Então, o João de ontem que você amou vai morrer e vai ser João para toda a eternidade. Pode amar à vontade que o cara não vai mudar. Né? Então, mudou essa visão de amor negativa. No cristianismo, o amor passa a ser positivo, visto de maneira positiva. E vai surgir aí o amor ágape, que é o que eu tinha escrito e deixei para explicar agora. Que é o amor incondicional, o amor onde você se apequena para a pessoa, para elevar a pessoa amada, sabe? O amor que você não se importa de se ajoelhar para que ela suba nas suas costas e se sinta melhor. Sabe quando você... É geralmente o que dizem que é o amor dos pais pelos filhos, né? Imagine você vendo um ente querido no hospital, debilitado, e você fala, eu daria tudo para estar no lugar dele. É esse o amor ágape. O amor onde você se apequena pelo objeto, que é o amor de Deus por nós,
segundo o cristianismo. Né? Deus deu seu Filho para morrer por nós. Ele se apequenou por nós. Tá? Então esse é o amor introduzido pelo cristianismo. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim e a gente vai se falando. Valeu!